Se eu entro, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Gente, eu sou evangélico, tá? Sou protestante, sou cristão protestante, sou da igreja presbiteriana. Eu tô mal, vou na página do Facebook, na minha época era internet, era página de internet. Vou na página da minha igreja, quero ver uma mensagem, sabe? Quero ver uma mensagem acolhedora, quero ter uma fonte de inspiração, quero ter uma dica para poder chegar lá, tipo assim, sei lá, vai lá e lê, por exemplo, Mateus 6:26, né, que pode ser essa mensagem. Você vai lá, você lê, você procura isso. Se eu entro na página da igreja, se eu entro lá no meu, né, e tudo, e tá lá só assim, ó, compre o CD de fulano de tal, compre tal livro, compre aquilo e tal, é mais uma relação comercial do que uma relação propriamente, né, de crescimento em relação ao ser humano, né, de cuidado do ser humano. O clube de futebol, você tem que pensar exatamente dessa forma. Você tem que pensar, assim, na parte empresarial, mas tem que entender que cara, eu sou cruzeirense praticamente desde que eu nasci. A minha primeira lembrança é com 6 anos, mas é óbvio que meu pai fala comigo que antes dessa lembrança eu já era. Já vestia camisa, saía correndo pela casa, sabe? Falando errado, sabe? Tipo, Cruzeiro, sabe? Vi meu moleque ser assim. Se eu perguntar pro Samuel, sua primeira lembrança de Cruzeiro, ele tem a primeira lembrança dele. Eu tenho as minhas, ele como bebê também, assim como você. Mas eu tenho minhas lembranças como bebê. Ele tem as minhas lembranças dele como ser humano, né? E tudo. E aí você entra e tal. E eu vejo que o Ronaldo, ele meio que tá se lixando pra esse tipo de relação. Ele tá mais ligado pra relação, por exemplo, tipo comercial. Toda vez que ele aparece, ele não aparece pra poder dar uma satisfação pro torcedor. Ele aparece pra, oi gente, fazer o sócio, sabe? Com o número tal de sócio, a gente consegue fazer um time pro Cruzeiro, um time competitivo pro Cruzeiro. Sabe como? No último jogo, por exemplo, que a gente enfrentou o Bragantino aqui no Mineirão, o Seabra, ele é um treinador interino. O Seabra sozinho na sala, sabe, na associação, uma vez aconteceu na demissão do Marcelo Oliveira, que o Marcelo Oliveira foi sozinho, e eu falei que era uma covardia o que aconteceu com o Marcelo Oliveira. Ele tinha acabado de perder a mãe dele, teve um jogo contra o River Plate, de fato a situação já estava insustentável, em algumas condições, não tanto por culpa do Marcelo Oliveira, talvez, mas é porque ele pensava que o time podia jogar de uma forma, e uma coisa era jogar com o Ricardo Goulart, com o Everton Ribeiro, com o Ilha do Bigode e tal, e outra coisa era com o Arrascaíta começando na carreira ainda, o Marquinhos... Desculpem, o Leandro Damião. Era um outro time, não era a mesma configuração do time de 2013 e 2014 que a gente viu ser campeão de tudo. Era um time, né, que estava passando, a espinha dorsal tinha sido desmontada, né? Já não tinha mais o Lucas Silva, enfim. Já tinha desmontado tudo. Então eu trago isso para hoje, né? Que eu falava isso com o Mota e com e com... Tá no América, gente. Acabei de falar o nome dele. Marconi. Com o Marconi Barbosa. Falava assim, cara, eu entro nas páginas do Cruzeiro, compre a camisa do Cruzeiro, faça seu sócio, sabe? Olha a nova camisa do Cruzeiro, olha isso, olha aquilo e tal. Não tem uma relação, sabe, do torcedor. Sabe, o torcedor não tem acesso. Coloca um torcedor nas redes sociais falando do que é o sentimento do Cruzeiro, do que ele realmente entende por que é ser Cruzeiro, o que é ser cruzeirense. Mostra a criançada, a molecada, entendeu? Mostra os bastidores do clube com o torcedor, com o jogador criando essa relação. Eu não via isso, eu não vejo isso. Eu olho lá e, tipo assim, vejo assim, nova camisa do Cruzeiro, terceira camisa homenageando o Tríplice Coroa, produto do Cruzeiro e tal, e etc. Fora polêmica de Raposão, polêmica disso, polêmica daquilo, e agora tomada de decisão de treinador. E aí, na hora que o Ronaldo aparece numa live dele de sexta-feira, né, nem nas redes sociais do Cruzeiro, não é no YouTube do Cruzeiro, não é no Instagram do Cruzeiro, falando com o torcedor. E aí, quando vem aquele meme, torcedores, calma, que me tai o sangue, muito sangue. Sobre isso, sabe? Nem a comunicação correta faz direto com o seu torcedor. Tá faltando presença? Tá faltando presença, tá faltando comunicação com o torcedor, tá faltando entendimento do torcedor, tá faltando escutar o torcedor e tá faltando o principal de tudo, cara, transparência, porque isso que fizeram sobre o Zé Ricardo não é transparência. E presença principalmente do Ronaldo pra você? Falta, nesse jogo contra o Bragantino, por exemplo, o técnico interino estava lá, complementando inclusive aquele raciocínio, o técnico interino estava lá, tinha que ter alguém da SAF do lado dele. O cara ia segurar aquele rojão, é óbvio que ele ia chegar e ele não ia falar, por exemplo, sabe, olha, não gostei do jogo que o Castan fez. Ainda mais individualizar, né? Jamais. Entendeu? Não, ele virou e falou assim, não, os jogadores foram aguerridos, é de praxe que ele ia fazer isso. Praxe. Agora tinha que ter. E pra mim, a figura do Ronaldo Fenômeno do lado do Seabra seria uma figura de força, uma figura de representatividade, uma figura de, gente, tamo junto, sabe? Ou naquela coletiva daquele último jogo com o Pepa, ter alguém ali também junto com o Pepa, dando suporte, ir pro vestiário, e ainda que falar... não fosse o Ronaldo, né? Você tinha nomes ali, de tinha peso, Ronaldo, como o Paulo Lauro. Tuori. Lauro, mas tinha que ser o Ronaldo. O próprio CEO... Ou então o Pedro Martins, entendeu? Cara, pega o Pedro Martins e pega o Gabriel Lima, por exemplo, deixa eles administrando o clube. Vai lá administrar, sabe? A gente tem D'Alessandro, a gente tem Paulo Tuori, a gente tem Elias, Paulo André não tá mais hoje aqui. Então a gente tem 3 caras muito bem e Ronaldo Fenômeno.
4 caras vitoriosos na sua carreira como jogador de futebol. E que não se intimidariam com pergunta de imprensa. Estão De forma acostumados nenhuma. com isso. Então, Estão cadê? acostumados. Nesse momento. Um é gerente, outro é diretor, outro é supervisor de não sei o quê. Não entendo. Não entendo, realmente. E nesse momento, o Seabra vai sozinho pra coletiva, o Pepa vai sozinho pra coletiva, sabe? A gente de repente pensou que, um D'Alessandro, né, um Paulo Autuori. Paulo Autuori nem tava tanto, um pouco antes do Pepa, também não tava. Ele chega um pouco depois, né, quando confirmou a chegada dele. E eu gostei da chegada desses caras, eu cheguei, mas cadê nesse momento essa presença desses caras que, tipo assim, que nós somos do mundo da bola, estamos aqui, a gente quer entender o momento. Porque eu entendo dificuldade. Eu sei que o elenco do Cruzeiro é limitado, eu sei. Se você procurar no programa, você não tem hora nenhuma eu falando, vamos ser campeão mineiro, vamos ganhar isso, vamos faturar aquilo e tudo mais. Meu discurso sempre foi, o máximo possível que a gente conseguir ir na Copa do Brasil, beleza. Cara, se morder uma Sul-Americana, top. Se pegar uma Libertadores, eu vou pra Praça 7 balançar a bandeira do Cruzeiro, porque eu entendo o momento do Cruzeiro. Isso não é se apecanar, é entender o momento do Cruzeiro. Certo? Mas quando você traz o Zé Ricardo, você tá jogando por terra tudo que você falou. Tudo que você falou. Agora, é claro, pode dar certo e esse recorte meu que virar um meme eterno, tipo assim, aí, Hugão, você cornetou o Zé Ricardo. Inclusive você torce pra isso, né? Eu torço pra dar certo, torço pra minha língua ser queimada, eu torço pra no final do ano ele falar, duvidaram do meu trabalho, aquele cara da TV Alterosa, e olha aí, chupa. E sabe o que é interessante, Hugão? A gente que tá na rua, gravando com o torcedor com frequência, igual esse último jogo do Cruzeiro eu fiz contra o Bragantino, eu tenho visto que o torcedor do Cruzeiro tá muito consciente em relação ao momento do clube, tá entendendo. E a cobrança vem justamente pelo discurso da diretoria de planejamento.